Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no Momento de Reflexão. Que Deus abençoe você, sua família e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender o assunto que vamos falar hoje. Vamos falar um pouquinho sobre os traumas, né? E aí nós vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses 3, de 12 a 15, e leia comigo. Não que eu já tenho recebido isso ou já tenho obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E, se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Filipenses, antes de ser Paulo, ele se chamava Saulo e era um grande perseguidor dos cristãos da época. Ele matou muitas pessoas, ele não poupava a vida das pessoas e até que ele teve um encontro com Deus e ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Aí, a partir desse momento, ele começou a pregar o evangelho. Agora, de perseguidor, ele passou a ser pregador. Deus fez esse chamado para Paulo porque Deus sabia que Paulo era o homem certo da época para poder levar a mensagem para os homens. Deus viu em Paulo uma pessoa que era persistente, uma pessoa que estava pronto a fazer tudo o que estava ao seu alcance e até mesmo de dar a própria vida. Então Deus usou isso, que é a soberania e a vocação de Paulo, em prol da salvação para as pessoas. Então, através de Paulo, ali, a partir do momento que ele teve esse encontro com Deus, aí ele escreve essas palavras aqui, né? Então, imagina o passado de Paulo antes dele ter essa conversão, quantos cristãos ele não matou, quantas pessoas. E aí, vamos pensar um pouquinho. Até então, tudo que nós fazemos aqui também, nós pedimos perdão para Deus, Deus perdoa, nós procura a focar nas coisas da frente, né? E esquecer, temos que estar esquecendo, mas esquecer por completo nós nunca esquecemos. Sempre nós vamos lembrar de tudo que nós já passamos e vivemos e aquilo que talvez hoje nós não faríamos e nós fizemos no passado, vem na nossa mente, mas aí que isso que não devem trazer problemas de traumas para nossas vidas. Porque Paulo aqui ele fala, ó, vamos meditar mais aqui no capítulo 3, de 13 e 14. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que foram para trás, que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Então o apóstolo Paulo está falando aqui que ele esqueceu das coisas, né? Estava uma coisa ali, ele estava decidido a fazer. A esquecer das coisas que ficaram para trás, né? E agora avançando para frente. E agora ele tinha um alvo. E esse alvo é que fazia com que ele prosseguisse, né? Prosseguisse adiante e não deixando o passado atrapalhar a vida dele agora. Então agora ele sendo uma nova criatura em Deus, tendo esse chamado para pregação do evangelho, onde ele foi escolhido por Deus para essa vocação, ele se colocou aqui realmente ao trabalho de Deus com o coração completo e estava disposto a esquecer do passado. Imagine se ele não esquecesse os traumas que ele poderia viver, né?
porque ele matou cristãos, perseguiu muita gente, e imagina os traumas que poderiam ele ter vivido se não tivesse esse encontro com Deus. Então, graças a Deus, Deus fez com que ele livrasse desses traumas, e agora, esquecendo do passado que ele viveu, agora ele era uma nova criatura em Cristo, e ele tinha um alvo, ele prosseguia para esse alvo. E que nós possamos tirar lições para as nossas vidas aqui dessas palavras de Paulo, né? Que nós possamos também ter um alvo. Que o nosso alvo não possa, que o passado que nós já vivemos não venha atrapalhar o nosso futuro, para que assim nós possamos ter esse alvo, né? E que nós possamos prosseguir, não parar e ficar parado pensando no que já aconteceu, o que já vivemos, mas sim prosseguir como o apóstolo Paulo fez, né? Agora ele sendo uma nova criatura em Cristo, ele sendo transformado, que essa transformação todos nós, a partir do momento que nós temos um encontro com Cristo, nós somos transformados e a velha vida ficou para trás, nós temos, todos nós que tem esse encontro com Deus, temos a oportunidade de mudar de vida, de mudar de rumo, né? De tudo aquilo que fazíamos antes que nos atrapalhava a nossa vida espiritual, agora com esse encontro com Cristo, nós somos novas criaturas e nós possamos falar aqui como o apóstolo Paulo, viver como ele colocou aqui nessas palavras, porque o que ele colocou aqui nessas palavras foi o que realmente ele viveu, né? Isso aqui tem tudo a ver com a vida que ele viveu, porque realmente ele foi um grande missionário, né? O Paulo, ele, através das pregações deles, as igrejas foi cada vez mais crescendo, muitas pessoas se converteram a Cristo e ele foi um grande missionário na obra de Deus. Então, que essas palavras aqui possam trazer reflexões para nossas vidas e que nós não venhamos viver os traumas do passado, mas sim ter esse alvo, olhar para frente e ter como alvo agora a volta de Jesus. E tudo que nós podemos viver até a volta de Jesus, ou até quando nós descansarmos, que a nossa vida está nas mãos de Deus, nós não sabemos de nada, mas que nós possamos ter isso em foco que nós possamos ter esse alvo a alcançar cada vez mais, estando com Cristo. Então, se Ele voltar antes de nós morrermos, que bom que nós vamos ter esse privilégio de reencontrar com Ele e não passar pela morte aqui o sono aqui passageiro aqui deste mundo. E aí sim, nós vamos ter a vida eterna para toda a eternidade. Mas se nós chegarmos descansar assim como o apóstolo Paulo, que nós possamos descansar em Cristo na certeza de que nós seremos ressuscitados na primeira ressurreição. Que Deus possa nos dar a graça dele e a misericórdia e que isso possa ficar refletido nos nossos corações e que nós possamos viver com mais saúde, sem traumas e entregar as nossas vidas nas mãos de Deus, porque Ele nos transforma a cada dia. Um grande abraço, fico com Deus e muito obrigada por assistir esse vídeo.